Você ouve agora Terceirona. Que beleza! Vai começar a Terceirona. Aumenta o volume aí e vem comigo pelo campeonato mais raiz do Brasil. Começou! O Sampaio Corrêa, no próximo sábado, 1º de junho, às 5 da tarde, recebe o Remo, lá no Castelão, em São Luís do Maranhão. Em Aracaju, no Batistão, o Confiança recebe a Aparecidense, também sábado, 1º de junho, às 5 da tarde. Mais tarde, ainda no sábado, o Tombense recebe em Tombos, Minas Gerais, lá no Almeidão, a Ferroviária de Araraquara. A bola rola às 7h30 da noite. E para fechar o sábado, também às 7h30 da noite, o Ferroviário do Ceará encara o Londrina, lá no PVzinho de Açúcar. Então vamos para o domingo, porque o São Bernardo encara o Ipiranga, às 4h30 da tarde, no dia 2 de junho, lá em São Bernardo, no 1º de maio. E lá em Natal, também no domingo, o ABC recebe no Frasqueirão o Floresta. A partida está marcada para as 7 da noite. Mais tarde ainda no domingo, o Caxias recebe no Centenário o Figueirense, em um jogo que vai começar às 4h30 da tarde. Abrindo as partidas da segunda-feira, dia 3 de junho, o Volta Redonda encara lá no Raulino de Oliveira o CSA de Alagoas. A partida está marcada para as 7 da noite. Ainda na agitada segunda-feira, o Botafogo da Paraíba recebe lá em João Pessoa, no Almeidão, o poderoso Atlético para um jogão que está marcado para as 8 da noite. Fechando a segunda-feira e a rodada, o São José joga em casa, no Paço da Areia, contra o Náutico, em duelo programado para as 8 da noite, lá em Porto Alegre. Vamos nessa, gente! A Terceirona tá só começando. Chegou a hora do esquenta da 7ª rodada no programa mais completo sobre a Série C. Que beleza! Beleza. Vamos falar do Londrina agora. O Tubarão vai ter que cruzar o país para jogar contra o outro Tubarão. Pois é, Londrina vai jogar contra o Ferroviário lá no Presidente Vargas, o PVzinho de Açúcar. É uma boa chance pro Londrina conseguir 3 pontos fora de casa, belezão? O Ferrão não vive uma boa fase e tem muitos problemas na defesa. Se o time paranaense ficar atento, com certeza vai surgir alguma oportunidade de fazer gol. É, Cícero, o Londrina tá em alta na Terceirona. São 4 partidas de vencibilidade. É verdade que a última partida foi um empate por 1-1 contra o Volta Redonda, lá no Estado do Café. Mas eu sou pessoa otimista e vou ver o copo meio cheio. O Tubarão do Paraná já tem 2 rodadas seguidas dentro do G8. Com certeza, belezão. O Londrina, que aliás chegou a ficar pertinho da zona de baixamento lá na segunda rodada, mas foi subindo e está em 8º, apesar desse empate contra o Volta Redonda. O Valmir Martins, nosso repórter com doutorado no leque, vai contar pra gente tudo desse jogo. Londrina e Volta Redonda ficaram no empate pela 6ª rodada da Terceirona, atuando no Estádio do Café, gelado, frio, chuvoso. A equipe alviceleste saiu perdendo 1-0 para o Volta Redonda, gol de Robinho aos 17 minutos da primeira etapa. Com merecimento, Londrina, que já era melhor mesmo sofrendo gol, buscou o empate aos 39, um belíssimo gol anotado por Iago Teles após uma grande triangulação pelo lado esquerdo, envolvendo o garoto Pablo e o centroavante experiente Daniel Amorim. Placar de 1-1 no primeiro tempo. E foi assim o placar da segunda etapa. Mas o Londrina teve o merecimento da vitória. Criou grandes oportunidades no segundo tempo e por pouco não venceu a 3ª seguida nesta Série C do Campeonato Brasileiro. Beleza, Valmir! Cícero, agora você. Você concorda com o Valmir? O Londrina ficou mais perto da vitória que o Volta Redonda? Sim, o Londrina aproveitou que estava jogando em casa e criou mais chances no segundo tempo. Mas eu acho que esse empate não foi para ser lamentado. O Volta Redonda é uma boa equipe, muito forte e candidato a chegar longe na Terceirona, que ainda vai tomar muito ponto de time por aí. O Leque precisa agora reagir e recuperar esses pontos nesta rodada. Vai ter uma boa chance para isso. É isso aí, Cícero. O Valmir Martins também ouviu o Claudinei Oliveira, técnico do Londrina. Vamos ouvir o que o professor achou desse empate contra o Voltaço. Nós pegamos dois adversários muito difíceis, né? Duas equipes que quase subiram ano passado, estiveram muito próximo do acesso. O São Bernardo, apesar de ter mudado o treinador, tem um modelo de jogo já vinha fazendo com o Márcio Zanardi, o cara lá tá dando sequência, mas já uma equipe que já tinha uma base, né? Agora a mesma coisa Volta Redonda com o Rogério, já tem um trabalho longevo lá no Volta Redonda, já tem várias passagens lá, essa última já por um bom período. Então a gente sabia que ia ser um jogo difícil, né? E dentro da dificuldade do jogo, a gente fez uma boa partida na minha concepção, né? Tivemos mais volume, como você falou, tivemos inúmeras chances de gol, jogamos praticamente atacando o adversário, né,
na maioria do tempo, recuperando a bola e continuando atacando. Nos poucos lances que a gente falhou ali, vacilou, posicionamento, coisa que a gente tem que corrigir. O adversário foi feliz, fez o gol e a gente conseguiu empatar com um belo gol do Iago, e eu acho que depois disso aí tivemos volume para vencer o jogo. Infelizmente não conseguimos, e acho que a gente fez um jogo assim, poderíamos ter vencido. Acho que tivemos 16 finalizações, 8 na direção do gol, o adversário teve acho que a metade disso, então a gente jogou para vencer. Infelizmente é futebol, né? Nem se não adianta ter volume se a bola não entrar, mas agradecer a entrega dos atletas e agradecer o torcedor, né, que veio aqui com esse tempo ruim e no final do jogo reconheceu que a gente passa pro atleta assim, o torcedor quer se sentir representado em campo. Se a gente correr, se a gente der a vida, brigar por todas as bolas, vai vir um reconhecimento depende do resultado. Então quando a gente faz tudo isso, e o reconhecimento vem apesar do resultado não ser esperado por nenhum de nós, nem pelo torcedor, eu acho que valida aquilo que a gente fala e valida esse comportamento da equipe, que a gente espera que daqui pra frente seja sempre o mesmo. O nosso Valmir falou do frio e o professor Claudinei também comentou do tempo ruim. Pelo menos agora, o Londrina vai sair do outono do Paraná e vai pro Nordeste, pro calor. Eu até procurei no Google aqui. Só a cidade de Fortaleza tem 12 praias diferentes. Então, você torcedor do Leque, se quiser visitar o Ceará pra ver esse jogo, vai ter muita opção pra tomar um sol. Ah, belezão. Eu já fui pra Fortaleza e gostei muito de todas as praias por lá, mas a minha preferida não fica na cidade, mas fica bem pertinho. É a praia do Morro Branco. Fica mais ou menos a 1 hora de carro de Fortaleza. É uma praia bem bonita e já foi cenário de filme, novela, vale a pena sem dúvida conhecer. Beleza, João. Agora nós vamos falar dos destaques da Série C. E daqui a pouco a gente volta para falar mais desse jogo importantíssimo pro Leque. Beleza. Vamos aos nossos destaques da Terceirona. E hoje nós vamos falar de 3 assuntos. O primeiro é que até agora tivemos pouquíssimos confrontos dentro do G8. Além disso, vamos falar do retorno dos gaúchos. E para completar, vamos lembrar como é a campanha das equipes que não tiveram jogos adiados. Os times que têm 6 jogos na 6ª rodada. É isso aí, belezão, e já começamos com o nosso primeiro destaque. Na primeira fase da Terceirona, todo mundo joga contra todo mundo, mas temos uma coincidência. Até agora, são poucos jogos dentro do G8. Então, a gente pode dizer que os grandes confrontos ainda estão por vir. Pois é, até agora só foram 4 jogos envolvendo o G8. Teve São Bernardo 4-2 em cima do Tombense, derrota do Volta Redonda de 3-1 pro Botafogo, derrota do Figueirense por 1-0 pra Ferroviária e a vitória do Ipiranga em cima do Figueira, também por 1-0. Nessa rodada a gente tem um grande duelo dentro do G8, meus amigos. O Botafogo, o Belo lá da Paraíba, que tá em 3º lugar, pega o Atlético, líder do Campeonato Clube Mineiro, lá em João Pessoa. Vai ser um jogão, que pode colocar o Belo na liderança da Terceirona, ou o Esquadrão de Aço de Minas vai disparar de vez na ponta e consolidar a liderança. Ah, pois é, hein, Cícero? Esse é o grande jogo da rodada e vai ser só na segunda-feira, às 8 da noite. Mas não é a única partida entre 2 times do G8, não. Temos também o duelo de Tombense em 7º com a Ferroviária, a vice-líder. Essa partida também promete e vai ser no sábado, às 7h30 da noite, lá em Tombos. João, a gente teve uma novidade na quinta-feira, que foi a volta do Ipiranga ao grupo dos 8 primeiros. O Canarinho, que agora é o 8º, vai jogar lá no ABC Paulista contra o São Bernardo. Esse jogão vai ser no domingo, às 4h30 da tarde. E o retorno dos gaúchos é o nosso segundo destaque. Belezão, o Canarinho voltou do mesmo jeito antes da parada do campeonato. Ou seja, voltou ganhando, fez 1-0 em cima do Figueirense e continua 100% na Terceirona. O Ipiranga tem 3 partidas na Terceirona e tem 3 vitórias, ganhou os 3 jogos. É uma campanha maravilhosa até aqui, inédita para o Ipiranga. De acordo, Cícero, o Ipiranga mostrou que continua um time muito organizado e muito veloz acima de tudo. O Canarinho conseguiu sufocar o Figueirense no primeiro tempo e fez o gol com Jonathan Ribeiro. Na etapa final, o time gaúcho sentiu a falta de ritmo e cansou um pouco. O alvinegro foi pra cima, mas o Canarinho segurou a vitória até o fim. Esse Canarinho tá demais. O outro time gaúcho que fez o seu retorno foi o São José. E podemos dizer que o Zeca também voltou do mesmo jeito que estava antes de parar. Mas nesse caso não é a boa notícia. O time de Porto Alegre recebeu Volta Redonda e foi derrotado por 3-1 na quarta-feira. O jogo, com muito frio e chuva, foi no Passo da Areia, que estava sem público.
Belezão, foi a estreia do técnico Pingo no São José. Ele chegou no clube um pouquinho antes da tragédia. Teve aí quase uma pré-temporada para trabalhar com o grupo. Mas o time mostrou os mesmos problemas que vinha mostrando. O Voltaço aproveitou as falhas do lado esquerdo da marcação do Zeca, abriu logo 2-0 no primeiro tempo. Aí fica difícil, né? Pois é, mas o São José foi o time mais afetado dos 3 gaúchos. Vários jogadores e funcionários do clube foram afetados pelas enchentes. Durante semanas o treinamento era facultativo, pelo motivo que nem todo mundo conseguia chegar no clube. Isso ficou claro dentro do campo. Vamos torcer para o Zeca reagir logo na Série C e fazer os seus primeiros pontos aí, né? São 3 jogos e 3 derrotas para o mais simpático de Porto Alegre até agora. E o último destaque vai ser para a classificação do campeonato, mas a gente vai falar de um detalhe na tabela. Meus irmãozinhos, dos 20 times da Terceirona, nós temos 9 equipes com 6 jogos em 6 rodadas. Os outros 11 tiveram partidas adiadas. E dentro desse grupo, teve clube que aproveitou bem e pulou pro G8. E tem time que precisa colocar as barbas de molho. Pois é, belezão? E no grupo dos que se deram bem, está a Ferroviária, vice-líder e ainda invicta. Temos também o Volta Redonda, que fez seu jogo adiado e venceu. Agora, o Esquadrão de Aço está em 4º lugar. O São Bernardo e o Figueirense também estão no G8. No grupo dos que precisam correr para melhorar, nós temos o pessoal lá do fundo, o Lanterninha, o Floresta. Oxente, o meu Floresta. Tem 6 jogos e 6 derrotas, não tem nenhum pontinho até agora. Quem também não venceu e não convenceu ainda é o CSA. O Azulão tem 3 pontos, porque empatou 3 jogos. Tá na beira do caos, perto do Z4. E ali, no meio da tabela, nós temos os times que precisam pisar fundo no acelerador para chegar no G8. O Londrina tá em 9º e tá pertinho do grupo dos classificados. O ABC mostrou uma pequena melhora, se afastou do Z4 e tem o Floresta em casa nessa rodada. O Elefante pode subir mais um pouquinho. E a gente ainda tem o Remo, o elenco mais caro da Terceirona, que até agora só fez 4 pontos nesses 6 jogos. O Leão Azul começou mal, trocou de técnico e precisa reagir. Vai jogar com o Sampaio Corrêa lá no Castelão e tem que ganhar para se afastar do Z4. Meus irmãozinhos e minhas irmãzinhas, esses foram os destaques da Terceirona. Agora, vamos falar do jogo do seu time nessa rodada. Beleza? Sábado, 7h30 da noite, a gente vai ter esse jogão entre Ferroviário e Londrina. Qual dos 2 tubarões vai morder o outro nessa rodada? Belezão, o Tubarão do Ceará vem da sua primeira vitória na Terceirona sobre o Floresta, mas o técnico, o Paulinho Kobayashi, ficou mordido com a atuação da arbitragem. É o que conta pra gente a Fernanda Alves. Fala aí, Fernanda! O Ferrão venceu a equipe do Floresta pelo placar de 2-1 no estádio Presidente Vargas. Com o resultado, o Ferrão termina na 15ª colocação com 4 pontos, deixa o Z4, pelo menos nesse momento. No final do jogo, Paulinho Kobayashi conversou com a imprensa e deu a visão dele sobre o jogo, já pensando na partida do próximo sábado. E também opinou sobre a arbitragem. Um momento muito eufórico entre as duas equipes ali, que foi o gol do Floresta, o gol de falta, onde os atletas se desentenderam com a arbitragem. E ele explicou um pouco do que aconteceu e da visão dele sobre o assunto. Bom, na verdade, aquela falta, o juiz deixou correr. Não tem VAR para você voltar e dar uma falta. Então, como ele deu sequência, depois o Bandeira falou que foi falta e ele mandou voltar numa jogada que eu roubei a bola. Até então eles estavam jogando, estava tudo certo. E aí quando nós roubamos a bola, ele parou para dar falta. Então, eu achei que ali ele foi infeliz nessa situação. Não quero julgar a arbitragem, mas se tivesse VAR, eu até entendo que ele poderia parar se a bola saísse. Mas a bola estava em jogo. Eu consegui roubar a bola, talvez seria até um contra-ataque para mim, e ele parou para dar falta e aí saiu o gol do adversário. Então, não tem como a gente não perder ali, às vezes, um pouco da paciência com uma situação dessa. Valeu, Fernanda. A gente falou bastante desse lance no nosso podcast do Ferrão. O juiz passou tanto tempo batendo boca com os jogadores que não lembrava nem mais onde tinha sido a falta. Aí a falta foi cobrada de muito mais perto do que era pra ser. E saiu o gol. Foi um erro grande mesmo. Belezão, o velho ditado do futebol diz que o time bom ganha até da arbitragem. O Ferroviário foi muito bem, arrancou uma vitória mesmo assim. Contra o Londrina vai ter que mostrar muito mais personalidade e muito mais qualidade, porque o adversário é bem mais difícil que o Floresta, todo
todos nós sabemos. Com certeza, Cícero, o Paulinho Kobayashi vai ter força máxima para essa partida, porque o elenco tá todo disponível, sem nenhum desfalque. Os volantes Lincoln e Matheus Silva, que precisam abrir o olho na verdade. Os dois estão pendurados com 2 cartões amarelos. Show de bola! Do outro lado, o Londrina teve uma situação preocupante. Na rodada passada, contra o Volta Redonda, 2 jogadores saíram do Estádio do Café direto pro hospital. Mas ainda bem, foi só um susto e eles viajaram com o elenco. Vamos ver o que conta o Valmir Martins, nosso repórter lá de Londrina, sobre isso. Fala, Valmir! Após empatar contra o Volta Redonda pela 6ª rodada, placar de 1-1 no Estádio do Café, o Londrina terá uma longa semana pela frente até a partida da 7ª rodada, que será em Fortaleza, no Estádio PV, o Presidente Vargas, no próximo sábado, dia 1º de junho, 19h30, diante do Ferroviário. E o técnico Claudinei Oliveira terá 3 problemas pela frente a serem administrados. Henrique, com trauma na cabeça, saiu da partida diante do Volta Redonda e foi até deslocado para o hospital para a realização de exames. Também uma lesão que parece ser séria, envolvendo o zagueiro Ryan, que envolveu-se em uma disputa de bola e saiu lesionado, uma lesão na perna esquerda. E o atacante Calisson, que recebeu o 3º cartão amarelo na última partida. São os problemas a serem administrados pelo técnico Claudinei Oliveira, visando o próximo jogo, 7ª rodada, diante do Ferroviário no Estádio Presidente Vargas, no próximo sábado. Valeu, Valmir! O Londrina precisa dos 3 pontos para se manter no G8 e, para ser sincero, tem tudo para fazer, nem que for pelo menos um golzinho. A defesa do Ferrão é a pior da terceirona até agora. E um detalhe importante, sofreu gol em todas as partidas que jogou. É isso aí, João. Tem um jogador no Londrina que eu acho que pode sair muito bem nessa partida. Tô falando do Iago Teles. Ele é rápido, sabe finalizar e vive uma ótima e excelente fase. Fez gols nos últimos 2 jogos. Se a defesa do Ferrão não ficar de olho, ele vai desequilibrar. Com certeza, Cícero. E além do Iago Teles, tem o Daniel Amorim, que é centroavante. Ele já jogou no Vasco, no Cuiabá, no CRB, e passou anos no Tombense. É um cara experiente que já tem 2 gols na Série C desse ano. É um duelo de centroavantes experientes, viu? Porque o Ferroviário tem o Ciel. O camisa 99 tem 42 anos de idade e acabou com a partida contra o Floresta. Jogou muita bola. E é aí que a defesa do Londrina tem que ficar de olho. É isso, meus irmãozinhos, minhas irmãzinhas. Ferroviário e Londrina se enfrentam no Presidente Vargas, o PVzinho de açúcar. Sábado, 7h30. Vai ser um jogão. Meus irmãozinhos, chegou a hora da nossa equipe analisar com você todos os detalhes da Série C. Vamos lá? Vamos lá então, chegou a hora da gente falar aqui sobre números. Tanto para você que gosta de apostar naquela bet, ou simplesmente para você que acha que a sua carreira de técnico está eminente. Vambora, meus irmãozinhos. João, o que é que temos de divertido aí no scout dessa semana? Hoje eu quero falar da posição mais difícil e mais desvalorizada do futebol mundial. Eu tô falando dos goleiros. Belezão? A gente tem aqui na Série C um nível muito bom de goleiros, viu? Muitas defesas difíceis são feitas nos jogos e de 6 rodadas tem goleirão aí que passou 4 sem tomar nenhum golzinho. É sensacional. Mas, João, vamos supor que eu vá fazer a minha casadinha aqui e queria apostar no goleiro que vai ser o baliza 0. Quem você recomenda? Por motivos óbvios, né? O Glauco do Atlético é quem eu digo pra você apostar com mais certeza. Dos 5 jogos do time mineiro, o arqueiro não foi vazado em 4. Ele só tomou gol contra o Remo no 3-1 pela 2ª rodada. Então, ele é a aposta mais certa que você pode fazer, até porque o sistema defensivo do Atlético também ajuda demais. E tem uma segunda opção? Tem sim, é o Felipe Garcia do Tombense. Diferente do Atlético, onde a defesa é sólida, é mais sólida, aliás, né? Porque a defesa do Tombense também é bem boa. O time de Tombos sofre mais arremate dos adversários e exige mais trabalho do Felipe. São 12 defesas difíceis, né? Contra 7 do Glauco. E mesmo sendo mais exigido, o arqueiro do Carcará tem 3 partidas com baliza 0. O Atlético vai encarar o Botafogo da Paraíba e o Tombense pega em Tombos a Ferroviária de Araraquara. Sem dúvida, jogos que a dupla vai ser exigida. Esse encontro do Caxias com o Figueirense tem história. Eu acho que o pessoal do lado Grená nunca esqueceu. Foi em 2001. Os 2 times estavam na Série B e lutavam por uma vaga na Série A. E o jogo era no Orlando Scarpelli, em Florianópolis.
Quem ganhasse, subia. O Alvinegro fez 1-0 com um gol de Abimael aos 16 do segundo tempo. O placar estava assim até que aos 45 minutos a torcida do Figueira invadiu o campo com a partida ainda rolando. Ah, eu lembro bem dessa história, viu, Belezão? O placar de 1-0 pro Figueirense foi confirmado. O Caxias recorreu da decisão, mas não teve jeito. O time catarinense subiu para a primeira divisão e o Grená ficou na Série B. Vamos dar então aquela olhada como está a tabela de classificação da nossa Série C da Terceirona. Vamos nessa, liderando com 15 pontos ganhos. São 5 jogos e 5 vitórias do Atlético. O time reina. Logo atrás vem a Ferroviária de Araraquara com 14 pontos em 6 jogos. E depois, com 13 pontos, respectivamente, em terceiro e quarto, vem Botafogo da Paraíba e Volta Redonda. O saldo de gols é o critério de desempate que dá vantagem para o Belo. Ainda no G8, a gente tem o São Bernardo em quinto lugar, seguido por Figueirense e Tombense. A novidade é o Ipiranga em oitavo. O Canarinho tem só 3 jogos até agora e ganhou os 3. Eu tô aqui pensando, será que o Ipiranga, lá de Erechim, pós essa situação toda que passou, tem fôlego para chegar no Atlético e vencer as 5 primeiras? Lá pra baixo então, lá no Z4, nós abrimos a seção dos desesperados, com o Sampaio Corrêa em 17º, depois Caxias e São José são respectivamente 18º e 19º. Lembrando que os dois times têm jogos a menos. E por último, em queda livre e sem conseguir abrir os paraquedas, o Floresta, em último, na lanterninha da Série C. A gente sabe que a cidade de Porto Alegre está começando a se recuperar dessa tragédia que atingiu o Rio Grande do Sul. E um ponto importante que foi muito atingido foi o mercado público. O prédio é um marco da arquitetura da cidade porque foi inaugurado em 1869. Antes da enchente, tinham ali várias barracas de fruta e também vários restaurantes. Mais ou menos 1000 pessoas trabalhavam ali. Vamos torcer para tudo ficar ainda melhor depois dessa tragédia. Beleza, meus irmãozinhos. Deixa eu convidar o João e o Cícero aqui e perguntar pra eles da situação do Clube do Remo, que essa semana apresentou um novo técnico. Já é o 3º deste ano. Não é muita coisa, não? A verdade é que a semana foi de adaptação no Leão Azul, né, gente? São os primeiros dias de treinamento do elenco sob o comando de Rodrigo Santana, técnico que assumiu no lugar do Gustavo Morinhigo, com a missão de salvar o Remo do fantasma do rebaixamento. E vamos lá, mais que isso, que é levar também o time paraense para a segunda fase da Série C. Essa sim é uma missão bem ingrata. Só lembrando que o próximo compromisso do Azulino vai ser fora de casa, contra o Sampaio Corrêa, pela 7ª rodada, no sábado, dia 1º de junho, às 5 da tarde, no Estádio Castelão. Só quero lembrar que para esse compromisso o Remo não vai contar com o zagueiro Sheldon e o lateral esquerdo Elder Santos. Os dois estão suspensos por cartões. O meia Jadson deve voltar ao time justamente após a suspensão por cartão vermelho. O meia Matheus Anjos e os atacantes Ribamar e Kelvin correm contra o tempo para se recuperarem de lesões. Se for regularizado a tempo, o recém-contratado Diogo Batista deve ser relacionado como opção para a lateral direita. O novo comandante remista, nosso estimado Rodrigo Santana, reconheceu, viu, Belezão, que o momento é delicado e que a torcida está no direito dela de reclamar, mas pede aquele voto de confiança ao afirmar que encontrou um elenco no Bainão muito comprometido e trabalhando duro para recuperar. O atacante Pedro Vitor também prega união. Ele fala da dificuldade que o Remo deve encontrar na capital maranhense, mesmo com o Bolívia Querida abaixo do Remo na tabela de classificação. Cícero, um recomeço pro Leão, uma semana de trabalho muito intensa e uma troca de técnico nunca vem em um bom momento. Mas o Remo não tem tempo para ficar se lamentando. Essa então foi a nossa análise completa de como está a Série C hoje. Agora sim, estamos prontos para a 7ª rodada, que vai ser incrível, meus irmãozinhos. Beleza, meus irmãozinhos. A edição de hoje analisou a 7ª rodada da Série C e ela vai ficando por aqui. João e Cícero, quais as suas considerações finais sobre essa nova fase da Terceirona? Valeu, Belezão, valeu quem também nos ouve. Eu tô muito empolgado, viu, pra essa jornada esportiva desse fim de semana. E é claro, eu também volto semana que vem pra contar muito mais pra vocês. Abraço pra todo mundo. Também estou muito animado. Vamos ver como a tabela vai reagir com a retomada dos times do Sul. Um abraço pra todo mundo que ficou com a gente.
Valeu, Cícero, valeu, João, valeu você que ficou com a gente até agora. O nosso programa tá acabando, mas a nossa cobertura não termina nunca. Você acompanha muito mais lá no nosso portal, terceirona.com, e também nas nossas redes sociais, sempre Terceirona Oficial. Sem esquecer, é claro, dos nossos grupos de Zap, que tem informações exclusivas do seu time do coração e conteúdo gratuito pra você. Um beijo no coração, felicidades e que beleza! Você ouviu Terceirona, uma realização jornalismo vivo, com produção Poda Corp e estúdio Bebê Gigante.